Olá, sejam bem-vindos ao Arquivo Mundial Documentário. Antes de darmos início a esta investigação, deixe o like se você valoriza a busca pela verdade e inscreva-se para não perder nenhum dossiê futuro. Vamos ao relatório. Em 26 de novembro de 2025, perto da Casa Branca, 2 soldados da Guarda Nacional foram subitamente incapacitados em Farragut West. Um homem de 29 anos, quase sem roupas, proferia palavras de ordem antes de ser neutralizado por um terceiro soldado. A Casa Branca implementou um bloqueio de segurança. O presidente americano declarou: uma ação bárbara. Vamos reavaliar a situação de todos os afegãos. O nome do indivíduo? Armanullah Lakanwal, ex-operativo da Kandahar Strike Force, uma unidade paramilitar formada e financiada pela CIA. Ele não era um ator desconhecido. Era um ativo treinado pela agência de inteligência mais poderosa do mundo. Armanullah Lakanwal nasceu em 1996, em Khost, Afeganistão. Aos 21 anos, foi recrutado para a KSF, uma força que operava em Kandahar. Sua missão envolvia a neutralização e captura de alvos de alto valor e operações contra o Talibã e o ISIS-K. Por uma década, ele foi treinado, armado e pago pela CIA. A promessa era clara: lute ao nosso lado e garantiremos sua saída do Afeganistão. Com a retirada das tropas americanas em 2021, Lakanwal foi um dos 80 mil afegãos evacuados. Ele chegou a Bellingham, Washington, trabalhou em ONGs, ajudando outros refugiados. Casado, pai de 5 filhos, sem antecedentes criminais. Em abril de 2025, seu pedido de asilo foi aprovado. Nenhum alerta foi registrado. O incidente foi uma ação premeditada. Lakanwal aproximou-se dos soldados na estação de metrô. Ele neutralizou a soldado primeiro, depois seu parceiro. Um terceiro militar interveio e conteve Lakanwal. Ele foi levado em estado crítico para o hospital, sob custódia do FBI. As vítimas permanecem estáveis. O momento do evento levanta questões. 2 dias antes, um juiz federal declarou provavelmente ilegal a presença de tropas da Guarda Nacional em DC. No dia seguinte ao incidente, o presidente americano ordenou o envio de mais 500 soldados. Logo depois, a imigração de afegãos foi congelada. Coincidência ou um pretexto? A CIA tem um histórico de se desassociar de seus ativos. Em 1968, durante o incidente do USS Pueblo, testemunhas de uma operação secreta foram permanentemente silenciadas. A verdade só foi revelada 50 anos depois, em 2018. Em operações secretas do passado, milhares de aliados locais foram neutralizados por suspeita de dupla lealdade, muitos por agentes estrangeiros seguindo ordens diretas. Nos anos 50, um cientista do governo envolvido em programas de experimentação controversos questionou a ética de seu trabalho e morreu em uma queda misteriosa de um hotel. Oficialmente, um acidente. A família só foi compensada décadas depois. Esse padrão de recrutar, usar, descartar e negar se repete. Um agente que chamaremos de o ativo é a versão moderna desse padrão. Treinado para missões letais em nome de uma potência estrangeira, com promessa de proteção, evacuado em meio ao caos e, anos depois, abandonado. Um ex-diretor de inteligência admitiu na mídia que o agente nunca deveria ter sido permitido entrar no país, culpando o caos da evacuação. Mas a unidade especial, da qual ele fazia parte, foi criada anos antes, sob outra administração. A aprovação de sua entrada ocorreu recentemente. A responsabilidade não pode ser transferida tão facilmente. Agora, entramos no terreno das hipóteses. A primeira, deixaram acontecer de propósito. As agências de inteligência monitoravam ex-ativos como ele. Sabiam dos riscos de instabilidade pós-evacuação, comuns entre ex-parceiros que viram suas famílias ameaçadas ou que desenvolveram ressentimentos pela retirada caótica. Deixaram acontecer para justificar uma escalada na segurança, deportações em massa e desviar a atenção de outros escândalos.
Evidências teóricas incluem buscas online pelo nome do agente que explodiram dias antes do ataque e relatos de que seu rastro digital foi limpo horas antes do incidente. A segunda hipótese: fizeram acontecer de propósito. O agente teria sido ativado por um manipulador, talvez de uma facção dissidente da própria agência ou de um serviço de inteligência rival, com interesse em arrastar a nação de volta para um conflito externo. O alvo foi simbólico: soldados da Guarda Nacional. O objetivo: forçar uma resposta drástica. A foto viral dele, vulnerável, lembra imagens de outros eventos históricos controversos. Um grito de guerra serviu como gatilho narrativo. As tropas já estavam posicionadas para uma resposta rápida. Posts em redes sociais questionam: ele era um dos nossos. Isso é uma guerra interna? O poder executivo explora politicamente cada detalhe. Culpa a política imigratória anterior. Mas a unidade especial foi sua criação. Fala em imigração ilegal, mas sua entrada foi aprovada em seu governo. Fala em ato de hostilidade, mas o atirador foi treinado por seus próprios serviços. Políticos declararam que eles não deveriam estar em nosso país, ignorando o contexto. A narrativa oficial é conveniente, mas a verdade é mais complexa. As perguntas que ninguém responde são muitas. Por que aprovar a entrada de um ex-membro de uma unidade de elite se a própria agência admitia que alguns de seus elementos eram instáveis? Quem o monitorava? A agência de inteligência? A segurança interna? Ninguém. Onde está o manifesto ou qualquer evidência de motivação? Quantos dos 80 mil afegãos evacuados são ex-KSF com treinamento letal e acesso a armas? Se isso fosse uma operação encenada, o FBI, sob Kash Patel, aliado do governo atual, admitiria. As vítimas, Andrew Wolf e a soldado não identificada, lutam pela vida em um hospital. Elas merecem respostas reais, não um palanque político. A investigação do FBI classifica o incidente como um possível ato de terror isolado, sem rede maior envolvida. Mas com Ratcliffe e Patel no comando, a narrativa oficial tende a proteger o sistema. No X, o debate é feroz. Usuários como Adagon Duke e World Surveillance ligam Lacanwal a possíveis infiltrações do TTP ou ISI. Outros veem ecos do MKUltra em um ex-ativo virando ameaça. A verdade pode demorar 50 anos para emergir, como no caso do SS Pueblo. Ou pode vazar amanhã em um post anônimo ou um whistleblower. Este não é apenas o caso de um atirador. É o sintoma de um sistema que recruta aliados em guerras distantes, promete proteção e os abandona quando inconvenientes. Um governo que condena alguns ditadores, mas bate palmas para outros, que o beneficia de alguma forma, como o ditador de Israel e outros. Lacanwal é o fantasma de Kandahar materializado em Washington. Precisamos de uma investigação independente, não controlada pelo FBI ou pela CIA. Pressione por desclassificação imediata dos arquivos de Lacanwal na KSF. Compartilhe esta história. Use #fantasma de Kandahar. A verdade não pode esperar meio século. As vítimas merecem justiça. A América merece transparência. E o povo merece perguntar quem arma os monstros que depois caçam. Os Estados Unidos têm direito de caçar e matar pescadores no Caribe como fez na costa da Coreia do Norte, sob pretexto de combater o narcotráfico, enquanto alimenta seus próprios criminosos descartáveis sob o comando da CIA. E assim, mais um arquivo foi aberto e sua história revelada. Mas a missão não termina aqui. Para garantir que mais segredos e fatos importantes sejam descobertos e trazidos até você, precisamos do seu apoio. Queremos saber sua opinião, teoria ou sugestão para o próximo caso. Comente abaixo. Não guarde esta revelação só para si. Compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a expandir o Arquivo Mundial Documentário.